Boa noite a todos, obrigado pela presença. Convidar a todos a fazer parte das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do povo de Alfredo Vasconcelos e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. A secretária vai fazer a leitura da pauta do dia e, posteriormente, a leitura da ata da reunião anterior. Pauta da reunião ordinária do dia 23 de setembro de 2019. Iniciar a reunião, ler a ata e aprovar. Passar a palavra aos vereadores. Projeto de lei 7 de 2019, que concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal. Ler as indicações e encerrar a reunião. Nirlé Milagres Coelho Silva, presidente. A ata da milésima-terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19 horas, foi realizada a milésima-terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. A vereadora presidente, Nirleia Milagres Coelho Silva, procedeu à chamada, constatando-se as presenças dos seguintes vereadores: Nirleia Milagres Coelho Silva, Mauro César de Oliveira, Amarília Antônio Ferreira, Antônio Valentino Ferreira, Maicon Marcos Ribeiro, Edson Pereira Heleno, José Marques Ribeiro de Melo, Evaristo Carvalho Araújo de Paula. E constatou-se a ausência do vereador Fábio José Garcia. Verificando haver quórum, a vereadora presidente declarou aberta a reunião. Logo após foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi posta em discussão e votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Nas correspondências, convite da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, convidando para a Assembleia Final do Parlamento Jovem de Minas, 2019. A vereadora presidente passou a palavra aos vereadores, que deram boas-vindas aos visitantes presentes no plenário e aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV Câmara. A vereadora presidente disse que irá, juntamente com o vereador Fábio e duas jovens que fazem parte do projeto Parlamento Jovem em Belo Horizonte, para a plenária final, e convida a todos os edis para irem também. A vereadora presidente comentou sobre a incidência de câncer no município. Disse que é um problema no mundo todo, mas por se tratar de um município rural, muitas pessoas lidam com agrotóxicos e a população está cada dia mais sendo acometida por esse tipo de doença. Disse que conversou com o secretário de Saúde sobre o assunto e, inclusive, ontem faleceu mais uma pessoa querida no município com essa doença, que foi a senhora Nadir. A vereadora presidente disse que é preciso fazer algo para nossas próximas gerações, pois cada dia está ficando pior. Disse que temos o PSF no município, que é um programa da saúde da família, mas devemos fazer uma busca maior, em especial na zona rural, pelo fato dos trabalhadores rurais estarem cada dia mais focados em suas vidas, em busca de melhorias de economia
Então, estão deixando passar a questão de ir ao médico. E quando chegam ao médico, já não dá mais tempo de fazer muita coisa. E são muitas pessoas que estão nessa situação. Não por falta do PSF, que são muito efetivos. A vereadora presidente comentou que há um tempo atrás houve um estudo da Faculdade de Medicina a respeito. A vereadora presidente acha que é preciso novamente ir atrás desse trabalho rural, em especial com as mulheres, devido ao câncer de mama e de útero. A vereadora enviou ofício de número 145 de 2019 ao Executivo, fazendo a solicitação para que o mesmo ordene aos órgãos competentes do município para que façam um trabalho de prevenção, conscientização e esclarecimento para a população do município, principalmente para os da zona rural. A vereadora presidente disse que a Câmara recebeu o convite para participar da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social, pois nessa conferência são elaboradas as propostas que vão criar projetos de lei, mas ficou muito triste pela situação de que nenhum dos outros vereadores estavam presentes. Disse que chegou atrasada e que se soubesse que não fosse ninguém, teria chegado mais cedo. Mas futuramente acontecerá a Conferência da Saúde, onde serão discutidas as políticas públicas da saúde e todos devem comparecer. A vereadora presidente disse que é interessante formar uma comissão de vereadores para representar a Câmara nessas ocasiões. O vereador José Marques disse que o morador da comunidade do Cará ligou para ele e pediu para agradecer em nome da comunidade o patrulhamento da estrada da referida comunidade. Comentou que algumas pessoas devem pensar que o vereador só trabalha no dia de segunda-feira na Câmara, mas ninguém acompanha a vida do vereador. Disse que todo dia tem alguém procurando por ele, por telefone ou indo na casa dele, solicitando alguma necessidade no município. Inclusive, ele conversou com o vereador Amarílio outro dia, estavam comentando que vão em festas ou bares, mas sempre tem alguém solicitando algo. Ele disse que não importa, pois são pessoas públicas. O vereador José Marques disse que não são todas, mas algumas pessoas perdem o respeito e vêm para assistir a reunião e debocham dos vereadores e esquecem que atrás de um vereador tem uma mãe de família, um pai de família, enfim, um cidadão. As pessoas vêm na reunião e jogam na cara do vereador que pedir voto na casa eles vão. Ele acha que se o vereador não atendeu a pessoa na hora em que ela precisou, então o dia que ele voltar na casa da pessoa, a pessoa joga na cara dele lá, onde ele foi pedir o voto. O vereador disse que tem pessoas que ficam humilhando e se responder fica pior. E os vereadores veem pessoas incentivando as outras a desrespeitar a reunião. As pessoas que incentivam conhecem as leis. O vereador Maico disse que está de acordo com a fala da vereadora presidente sobre a incidência de câncer no município. Ele propõe que seja feito um ofício e assinado por todos os vereadores para que o Executivo faça um trabalho de conscientização e esclarecimento, pois alguns trabalhadores rurais se recusam a usar equipamento de proteção durante a aplicação de agrotóxico. E se for comparar a estatística da doença com a população do município, o índice é muito grande. O vereador Antônio Valentino justificou sua ausência na Conferência da Assistência Social. Disse que estava de acompanhante com o seu sogro, que estava e ainda está internado. O vereador Evaristo disse que, conforme a vereadora presidente e o vereador Maico já haviam comentado sobre a incidência de câncer no município, e que já que a vereadora presidente abriu um diálogo com o secretário de Saúde, seria muito interessante reforçar a parceria com o Sereste. Mesmo que tenha essa parceria, mas não é muito atuante no município. E foi através deles que muitos pacientes foram para o Hospital das Clínicas em Belo Horizonte se tratar. Ele acha interessante conversar com o secretário de Saúde para ver este empenho. O vereador Amarílio perguntou se tem alguma resposta a respeito das melhorias para a comunidade dos Morenos. Disse que tem pessoas doentes por causa da poeira. E se a prefeitura tem dinheiro em caixa, é para ser usado na hora que precisa e não ficar esperando o ano eleitoral para fazer algo. Falou sobre a visita que foi feita no bairro Nossa Senhora Aparecida e perguntou à vereadora presidente se ela passou alguma informação para o prefeito. Na oportunidade, a vereadora presidente disse que não conversou com o prefeito ainda.
e que realmente, durante a visita no bairro Nossa Senhora Aparecida, ela verificou que realmente tem que ser feito algo urgentemente. O vereador Amarílio comentou que a senhora Sônia, moradora do distrito de São José de Pouso Alegre, faleceu recentemente vítima de câncer. O vereador Amarílio parabenizou os organizadores do evento que aconteceu ontem na localidade do Peixoto, zona rural de Ressaquinha. Diz que foi muito bonito, que acolheram mais de 300 crianças e adolescentes. E que aqui também deveria abraçar esta causa. Estavam presentes muitas pessoas do nosso município. O vereador agradeceu e parabenizou a Comissão da Pastoral da Criança do Distrito do Potreiro, que abraçou a causa e colocaram as crianças no ônibus, dedicando o tempo deles para levá-los até este evento. Disse que são voluntários. O vereador Amarílio comentou que fica com vergonha do nosso município não se dedicar nessas causas sociais, pois por várias vezes o vereador José Marques procurou apoio para a escolinha de futebol e outras mais, que precisa no município para tirar as crianças da rua. O vereador Mauro disse que inicialmente solicita a cópia da ata que foi lida e aprovada hoje, e disse que vai comentar os fatos acontecidos na referida ata da semana passada. Direcionou-se ao vereador Maico, dizendo que iniciaram uma discussão a respeito do projeto das máquinas agrícolas, o que foi interrompido por ele. No calor da discussão, o vereador Maico disse que falava na hora que quisesse. O vereador Mauro disse que analisou o regimento interno da Câmara no artigo 272, inciso 4º, que diz respeito à interrupção do orador, e no artigo 134, inciso 4º, que rege referindo-se ao ou dirigindo-se a outro edil, o vereador deverá usar o tratamento de Vossa Excelência ou vereador. O vereador Mauro disse que citou esses artigos para constar. Deixa claro que ele sabe que o vereador Maico tem maturidade para entender essas questões e o fato ocorrido foi no calor do momento e faz parte dos trabalhos. E não foi a primeira discussão de ambos e nem será a última. E disse que no dia que as discussões cessarem, o Parlamento Municipal não terá mais sentido. O vereador Mauro disse que se arremete uma questão à mesa, seja a presidente, vice-presidente ou secretário, e perguntou se o regimento interno da Câmara ainda continua valendo ou pode passar a ignorá-lo. A vereadora presidente disse que ele sabe que está valendo. O vereador Mauro disse que faz essa pergunta porque na semana passada foi aberta a questão de ordem por ele em respeito ao artigo 274, e na ocasião foi ignorado pela vereadora presidente. Comentou que o doutor Agnello disse que o regimento for levado a pé da letra, ele, no uso da palavra, ultrapassa o prazo regimental. O vereador Mauro informou que a vereadora presidente também ultrapassa o tempo regimental. O vereador Mauro disse que não sabia que ultrapassar o tempo de fala anula o regimento, porque semana passada ele foi tornado inútil. O vereador disse que, desde que a vereadora presidente assumiu o referido cargo, ela vem se direcionando a ele de forma irônica e sarcástica, na intenção de tirá-lo do sério e fazer ele perder a razão. E que, entre aspas, a cúpula dos 7 pode entrar em ação e tentar cassar o seu mandato. O vereador Mauro disse, abre aspas, não é assim que vão me derrubar, não é usando esse meio, tem que ter muita inteligência, porque nesse jogo eu não caio, fecha aspas. O vereador Mauro disse que a vereadora presidente pede respeito, mas ela esquece de respeitá-lo. E o respeito tem que ser mútuo. O vereador disse que a vereadora presidente disse que quando ele vai usar a palavra, ele leva para o lado pessoal e que ele direciona o olhar para ela. O vereador disse que quando faz o direcionamento de olhar para a presidente ou para qualquer que seja, ele está cumprindo o disposto no artigo 134, inciso 3º do regimento. O vereador disse que na semana passada, em meio à discussão entre ele e o vereador Maico, a vereadora presidente tomou partido e o atacou, dizendo que ele estava gritando, berrando e dando showzinho. No mesmo momento em que a presidente concordou que de fato falou daquela forma, usando daqueles termos. O vereador disse que não grita para defender suas ideias. E ela conhece ele muito pouco para julgá-lo desta forma. E ele não está na Câmara para fazer julgamento, ela não está na Câmara para fazer julgamento sobre questões comportamentais.
O vereador Mauro disse que a vereadora presidente tem várias atribuições no seu cargo, no qual são conferidos no artigo 41, incisos 1, 2, 3 e 4. E citou a linha K do inciso 3º, que é dever da presidente interpretar e fazer cumprir o regimento. O vereador Mauro disse que a altura da voz dele jamais define o seu caráter e nem se está calmo ou nervoso. Diz que a vereadora presidente disse a vereadora presidente que quem berra é boi, vaca e que é inadmissível que qualquer vereador aqui no parlamento seja tratado dessa forma injuriosa e desrespeitosa, sem cordialidade e educação. O vereador Mauro citou o artigo 134, inciso 5º, onde fala que o vereador não poderá referir-se ao colega ou ao representante do poder público de forma descortês ou injuriosa. Disse também que no artigo 272, inciso 9º, rege que nenhum vereador poderá referir aos seus pares, de modo geral, ou a qualquer representante do poder público de forma descortês ou injuriosa. O vereador Mauro disse que não dá showzinho e que as questões aqui deliberadas têm impacto direto na vida do cidadão, e ele leva muito a sério o cargo que lhe foi confiado pelo povo. O vereador comentou que nos anos de 2015 e 2016 comparecia nas reuniões, estava sempre presente, prestando atenção, adquirindo conhecimento, e foi das cadeiras do plenário e observando a conduta dos membros da Casa Legislativa que ele decidiu lançar sua candidatura. E disse que quem dera se todos os vereadores eleitos viessem desse plenário com uma bagagem ampla de conhecimento. As coisas seriam melhores e que a sua forma de atuação faz parte da sua personalidade. E ele fala o que ele pensa e representa aquilo que, de fato, o povo quer, e sempre com a verdade em primeiro lugar. E define a sua conduta, que entre o que é certo e o que é bom, ele procura ficar sempre com a primeira opção. Pois o que é bom nem sempre é certo. O vereador Mauro citou também o artigo 102, parágrafo 2º, que diz que a forma legal para deliberar a reunião é regida por esse regimento, e disse que o conhecimento do regimento é obrigação dos edis, porque o despreparo faz passar vergonha, porque nada na vida é fácil, mas tudo se descomplica quando se tem determinação. A vereadora presidente disse que o vereador Mauro se acha o mais preparado dos edis e perguntou a ele o que faz ele desmerecer todos os vereadores. O vereador Mauro disse que está citando o regimento interno desta casa. A vereadora presidente disse que ele se preparou muito para esse discurso e que ele tem tempo para isso. Houve uma discussão calorosa entre a vereadora presidente e o vereador Mauro, onde a vereadora presidente disse que o vereador não respeita uma mulher. Ele disse que ela é mulher fora do plenário, e em plenário ela é vereador, e que a vereadora presidente não sabe o que é um regimento. O vereador Edson disse que solicitou ao executivo para conferir a rede de esgoto do bairro Nossa Senhora Aparecida. O vereador disse que não tem certeza, mas acha que os funcionários da prefeitura estiveram no local para resolver. O vereador Edson disse que vai confirmar posteriormente. Após a análise, as comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos do Consumidor, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas apresentaram parecer favorável ao projeto de lei 6 de 2019, de autoria do Executivo, que concede reajuste aos subsídios, salários e vencimentos de servidores públicos e agentes políticos do Executivo Municipal. Ato contínuo, a vereadora presidente colocou o projeto de lei 6 de 2019 em primeira e segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A vereadora presidente apresentou o projeto de lei 7 de 2019, de autoria do Legislativo Municipal, que concede reajuste, salários aos servidores do Legislativo Municipal. Logo após a apresentação do mesmo, a vereadora presidente o encaminhou para as comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, e Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas, que o requisitaram para análise. A vereadora presidente colocou em votação o requerimento de número 4 de 2019, que foi assinado e aprovado por todos os edis.
presentes, para que seja reiterado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que encaminhe informação detalhada a respeito da execução do programa municipal de fornecimento de maquinário para fomento e agricultura no município, Lei Municipal 480, que cria o Programa Municipal de Apoio ao Produtor Rural do município de Alfredo Vasconcelos. A vereadora presidente apresentou o projeto de resolução número 2 de 2019, que altera o artigo 27 da resolução 61 de 2010 e contém outras providências. Após a apresentação do mesmo, a vereadora presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade dos presentes. A vereadora presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na Secretaria da Câmara anteriormente para o senhor José Luiz Goulart, que usou da palavra para falar sobre a Festa das Crianças, que é realizada todos os anos com a coordenação dele. Explicou que recebe doação de brinquedos que são sorteados durante o evento, dinheiros para pagar os brinquedos que são alugados e utilizados durante a realização da festa. E tem o apoio da Prefeitura com fornecimento do lanche para as crianças. Foram apresentadas as seguintes indicações. Indicação de número 116 de 2019 do vereador Mauro, indicando ao Executivo que providencie caminhão-pipa de forma periódica na rua Lino José de Souza, para que amenize os sofrimentos dos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, pois é uma questão de saúde pública. Indicação de número 117 de 2019 do vereador Maico, indicando ao Executivo que providencie o asfaltamento da rua em frente à Associação do Distrito de São José de Pouso Alegre. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 23 de setembro de 2019, às 19 horas, e encerrou a reunião às 21 horas. Do que para constar, a presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes. Alfredo Vasconcelos, 16 de setembro de 2019. A ata está em discussão e aprovação. Permaneça como estão e eu declaro aprovada. Aprovada por unanimidade.
Não temos correspondências hoje. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Essa semana, como é conhecimento de todos, tivemos mais 2 acidentes graves nas nossas proximidades aí da 040, do quilômetro 694. E até semana passada teria uma audiência pública com a Invepar em Barbacena, com a Câmara Municipal. Mas cancelaram essa audiência. Então, passaram a data hoje, que ela será no dia 4/10. Se eles não cancelarem, como eles fizeram aqui conosco, porque a Invepar, tudo certo de vir, a NTT, como nós estivemos lá em Belo Horizonte, e eles não vieram. Aí, mais uma vez, eles agendam essas audiências públicas e não comparecem. Mas, hoje, em conversa com o vereador Fábio, nós até entramos em contato com o vereador Carlos Du em Barbacena, mas ele também não sabe por que foi cancelada essa audiência pública e remarcada para o dia 4/10. Ela será no dia, como disse, 4/10, às 18 horas, na Câmara Municipal de Barbacena. Então, todos interessados, nossos munícipes, nossos vereadores, puderem participar. Até então, a data está confirmada, mas não sabemos se pode ser cancelada. Mas, se caso acontecer, gostaria de convidar todos para participar, para a gente estar junto com eles também cobrando alguma reivindicação que já fora cobrada, mas até o momento nada foi feito. Então, se for do interesse, nós estaremos lá. Reforçando para todos os edis, nós fomos convidados a fazer parte das festividades da Festa Nossa Senhora do Rosário. Será no dia 28/9, sábado, às 19 horas. Todos os vereadores convidados para fazer parte do ofertório e as homenagens à Nossa Senhora do Rosário. E esta semana, eu, vereador Fábio, fomos com o Parlamento Jovem para Belo Horizonte, 18, 19 e 20, na plenária estadual, onde cerca de 200 jovens estavam presentes, defendendo as propostas, representando 94 câmaras, e onde o novo tema para o próximo ano escolhido foi o meio ambiente. Veio tudo a calhar com o que está acontecendo no nosso país, nosso planeta. Então, mais um ano nós estaremos aí com o Parlamento Jovem, com certeza. A gente precisa do apoio de todos os vereadores para estar seguindo com esse projeto que traz
muito benefício para os nossos jovens da nossa cidade e do nosso estado, que lá eles interagem com todo o estado de Minas, onde discute vários assuntos que está no momento, e agora veio calhar essa questão do meio ambiente. E por hoje é só. Vereador José Marques. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, primeiro, só mais rápido, eu ia fazer indicação, mas talvez o ofício seria melhor. Como já começaram o asfalto lá na unidade do tanque, pudesse mandar um ofício que eles olhassem aqueles pontos que tem que fazer dreno, para não acontecer igual aconteceu no asfalto do distrito de Pouso Alegre. Fizeram o asfalto, depois perdeu todo o asfalto para fazer os drenos. E eu coloco à disposição, nasci lá, conheço todos os pontos que o Fábio também conhece aí, que sempre deu mina nas estradas, toleiras, essas coisas, são os pontos que fazer o dreno de uma vez. Depois não precisa de tirar o asfalto para fazer de novo, o prejuízo é grande. Eu acho que a empresa, não sei se ela já coloca uma margem aí para ter aquele prejuízo, porque é muito grande. E o outro assunto, como o senhor já disse, sobre o acidente da 040 aí, precisava de sem chegar a conhecimento daquela juíza que proibiu a gente fazer manifestação, o que está acontecendo, porque a Invepar solicitou ela um ofício proibindo a gente fazer manifestação, e agora acontece um acidente aí, graças a Deus não foi com vítima fatal, mas estava acontecendo qualquer hora. E você conversar com o doutor Guilherme, que a gente pode fazer, o juiz é complicado. Mas falou em juiz, né? O juiz é o doutor Marco ali. Falando em juiz, eles que falam a verdade. São eles que podem, que sabem, né? Vai reclamar com ela, mas precisar pelo menos, ou talvez a gente fazer como a Invepar fez, né? Eles fizeram um ofício para proibir a manifestação, mas fazer um ofício que a empresa não está cumprindo seu dever também. E eu fiquei um funcionário daí que trabalha na 040, me passou o número do telefone do fiscal de trecho, que eles falam. E eu vou entrar em contato com ele. A princípio ele falou que se chama Paulo. Falou assim, numa boa, para conversar com ele, explicar a situação, entendeu? Ele também é ser humano, ele passa ali todo dia, ou ali, em qualquer lugar que pode acontecer. Choveu, primeiro no deu 3 acidentes ontem. Um perto do restaurante da Celinha, um aqui, outro em Santos Dumont. Aí eu vou entrar em contato com esse Paulo, ver se ele aceita conversar, e depois a gente vamos ver aí o que a gente pode fazer. No momento é só, muito obrigado. Vereador Fábio. Boa noite a todos os presentes, a todos que acompanham pela TV Câmara. O vereador José Marques também já disse, né, sobre o asfalto, né, foi dado início essa semana, pavimentação asfalto, comunidade do tanque. Agora cabe a todos nós acompanharmos as obras para que tenham um serviço de qualidade. Ele já disse também é ofício, você está enviando, se quiser pôr meu nome também. Sobre a via 040, o presidente já disse, nós vamos aguardar essa reunião de Barbacena, a gente está participando, e acho que se também for desmarcada, a gente tem que partir para outros meios também, e quem sabe, né, de repente unir com a população e, mais uma vez, né, fazer outras paralisações, porque se não resolver, a gente, né, tem que, de algum jeito, conseguir alguma coisa. Sobre a plenária que aconteceu em Belo Horizonte, a senhora também já disse, onde, né, participamos, lá em BH, da plenária regional, e para a gente é uma satisfação muito grande ver aqueles alunos discutindo as propostas, discutindo sobre o nosso Estado. Então, foi um tema muito importante, porque foi o tema que eles discutiram, discriminação étnico-racial, onde as propostas priorizadas foram votadas, e essa semana já vai ser encaminhado as propostas para a Assembleia, para que essas propostas não sejam, através dos deputados, discutidas através deles na Assembleia e, se possível, chegar a virar leis no nosso município. Também a discussão do tema também deles, você vê eles discutindo o tema, os 3 temas que eles discutiram para 2020 foi jovens e mercado de trabalho, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, que foi o que ganhou, e saúde mental dos jovens. Todos os 3 temas são muito importantes, né, nos dias de hoje, mas acredito que, como a presidente já disse,
essas queimadas e rompimento de barragem motivaram a escolha do tema para 2020. No momento é só, muito obrigado. Vereador Maicon. Boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem pela TV Câmara. Primeiro, para o presidente cobrar o ofício que eu solicitei na reunião passada, para o Executivo fazer campanha de educação, promover uma campanha que a gente faça esse ofício, que a senhora não citou hoje, que mande o ofício, que pode ser meu nome, nome de todos os vereadores. Parabenizar pela participação no Parlamento Jovem, o Fábio, né, o vereador Fábio, que direciona aí, e dizer que esse é o melhor caminho, educação dos jovens, educação política, para no futuro a gente ter pessoas questionadoras. Sobre a BR-040, eu li uma reportagem, na verdade nem uma reportagem, é complicada a situação, porque ela tem um direcionamento ao governo federal, que ela não vai fazer mais nenhuma melhoria e já deixou à disposição. Então, na verdade, ela vai tomar conta até que seja feita uma nova licitação. Me coloco à disposição para qualquer manifestação, para qualquer coisa que os vereadores entenderem necessário. Eu concordo que é de suma importância, porque vem a época de chuva aí, os acidentes vão aumentar mesmo, mas é uma situação, assim, nível jurídico, bem complicado, porque é uma situação a nível de governo federal. Mas me coloco à disposição para qualquer manifestação que a casa quiser fazer. Hoje é só isso. Obrigado. Vereador Antônio Valentino. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos nos assistem pela TV Câmara. Parabenizar também a presidente, mas o Fábio, pelo belíssimo trabalho em Belo Horizonte com o Parlamento Jovem, que isso é muito importante. Já é um começo bom. Muito obrigado. Vereador Evaristo. Boa noite a todos. Agradecer a presença e os que nos assistem pela TV Câmara. Primeiramente, senhora presidente, gostaria de registrar aqui com muito pesar a perda da munícipe, a dona Heloísa Condé, mais conhecida por Luísa Batata, a qual eu tinha uma imensa amizade, e ela também muita consideração comigo. Sempre que precisava me chamava pessoalmente na sua casa, né? A última vez que eu tive lá, ela toda debilitada, fez questão que ela pediu à neta dela que direcionasse ela para ficar de frente a mim, certo? Que ela falava ela disse que era uma pessoa que ela tinha muita consideração, que ela não poderia conversar de costa comigo. Então isso aí emociona a gente. Então estou dando entrada hoje nessa casa, um voto de pesar aí aos familiares pela consideração que eu tinha a ela. E quanto a Ivepar aí, fica o meu repúdio ao descaso, certo? E também queria repudiar certos internautas aí que expuseram a vítima. Até dessa vez eles foram além. Até o rosto da vítima eles colocaram na internet, uma falta de consideração com a família, né? Foi repudiado pelas rádios de Barbacena, também não sou eu que estou repudiando, né? E hoje eu gostaria que a senhora enviasse um ofício ao seu excelentíssimo senhor prefeito e ao setor de obras, certo? Pela execução da obra lá no bairro Violete, certo? Onde sempre trazia grande transtorno para eles lá a questão da rede de esgoto, certo? Foi aberta uma rua, foi transferido a rede de esgoto para a rua, que antes ficava no pátio da moradora, certo? Então hoje eu estive lá, constatei o trabalho que foi feito e a satisfação dos moradores lá pela obra executada. E estou dando entrada em 4 indicações na casa. Eu gostaria que a senhora se empenhasse aí junto ao executivo para estar
executando os meus pedidos. No mais, é só muito obrigado. Não, desculpa, não posso deixar de parabenizar a senhora e o Fábio, certo? Pelo Parlamento Jovem em Belo Horizonte, nos representando tão bem lá. No mais, é só muito obrigado. Vereadora Marília. Boa noite a todos. Agradecer a presença. Eu que nos assiste pela TV Câmara. Senhora Presidente, hoje eu estive na comunidade do Pouso Alegre, precisamente no Taquaro Sul, depois do Pouso Alegre, sentido aos Leandros. Eu quero que a senhora envie um ofício para o órgão competente, fazer uma visita àquelas famílias que estão lá naquela localidade sem água, pois todas as nascentes que tinha lá secaram e tem pessoas idosas, crianças naquela localidade que depende muito dessa água. É umas 8 ou 10 famílias e que estão utilizando da água do córrego. Muitas famílias, algumas têm ainda um pouco de água lá nos reservatórios porque está acabando, está secando, e o município não faz nada para que a gente faça alguma coisa para essas nascentes. Lá é uma parte com muito pouca água, e aproximando o período das chuvas, pior vai ficar. Por quê? Aquela sujeira que está por perto desce toda para dentro daquelas poças de água, aqueles reservatórios que tem, aqueles córregos. E eles estão opinando: ou toma banho ou faz outras prioridades dentro de casa. Isso é muito triste. Um produtor, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa, não tem água para tomar um banho. Vamos colocar no lugar deles. Que situação que deve ser. Porque a gente está numa zona de conforto, a gente tem água de boa qualidade, todos aqui eu acho que tem, mas aquelas famílias não tem não. E se não fizer essa visita o mais rápido possível, para confirmar mesmo se precisa, porque me falaram que todos eles estão sem água. Se não fizer essa visita lá o mais rápido, eu vou ao Ministério Público denunciar. Isso aí eu vou esperar no máximo até a semana que vem. Eu quero que o Executivo tome alguma providência junto ao órgão competente. E estou deixando aqui bem claro: eu vou fazer a denúncia no Ministério Público. Tem até segunda-feira para fazer essa visita, se procede ou não, em todas as famílias. O calçamento da localidade dos Morenos, tem alguma resposta? No momento não. Do bairro Nossa Senhora Aparecida? Não respondeu ainda. O calçamento também daqueles 2 morros na localidade de Mombaça, o que vai para a localidade do Açude, debaixo da ponte ali, e o que vai para a parte alta daquela localidade. Isso tem que ser feito antes das chuvas, porque o material a gente tem ele suficiente para aqueles 2 morros. Tem um depósito aqui perto da prefeitura, que eu penso que é para essas necessidades, esse asfalto que vem tirando da 040, ou ele vai ficar ali de enfeite. Porque para enfeite não é porque ele é feio, é um asfalto, mas é um asfalto que resolve aquele problema. E lá nós temos duas localidades que precisam daquele asfalto, que precisam desse serviço. E aquele material que está ali é o suficiente para fazer isso, e mais serviço na nossa localidade e outras localidades também. E outro problema, igual já foi citado aqui da 040, a gente também fica indignado com a falta com o descaso deles, mas vamos por outro ponto também. Outro dia eu me deparei com a máquina da prefeitura
já era quase às 19 horas, quase 7 horas da noite, eu quero que confirme se é ela mesmo. Porque eu já estava atrasado, encontrei com ela na 040, sem sinalização adequada, sem o batedor. E isso é assim, também pode ocasionar um acidente. Já que a gente está batendo essa tecla aí, eu quero realmente saber se é ela, a retroescavadeira, sem sinalização nenhuma, sem escolta, se era a máquina do município, de onde que estava vindo, porque já era quase 7 horas da noite. Será que ela foi abastecer? Porque agora está abastecendo lá no posto do Piriá, localidade de Ressaquinha, não é isso? Eu quero que a senhora envie um ofício também para o secretário de transporte, perguntando se a máquina é da prefeitura e de onde que ela estava vindo. Por enquanto é só. Muito obrigado. Vereador Mauro. Boa noite a todos os presentes e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Semana passada, senhora presidente, eu solicitei, igualmente vou fazer agora, a ata da reunião, da milésima-terceira reunião, a de hoje, que foi aprovada hoje, a cópia original, e a cópia da ata da milésima-segunda reunião. Eu solicitei semana passada e não recebi. Da segunda está aqui. E a de hoje também eu preciso da mesma. Idêntica a essa, original. 12ª. A da 13ª só semana que vem ou hoje ainda? Eu vou ver com a secretária e repasso para o senhor. Já fiz uma indicação no ano passado, se eu não me engano também, em 2017, e agora voltamos ao mesmo problema. O cidadão da rua Leodário Vicente, da residência número 15, já estou até com a indicação pronta, pede desentupimento de bueiro, porque a casa dela foi construída, já falei isso aqui anteriormente, foi construída antes de fazer o asfalto. Então a casa dela ficou abaixo do nível da rua. Então o risco do bueiro estar entupido e transbordar é de inundação de dentro da casa da cidadã. Fabinho, lembra? Já fiz. O Fabinho, inclusive, até me ajudou. Eu já fiz essa indicação. Exato. Até me ajudou na indicação num determinado momento. E agora estamos aí. Rua Leodário Vicente. Na verdade, é em frente à casa da senhora Dorinha Bianchetti. Não vou ficar escondendo o nome, não, porque tiveram lá, deram uma olhada, mas não resolveu o problema. E o medo é que agora estamos aí na expectativa. Tá fazendo, esses últimos dias fizeram muito calor, então o risco de vir água com muita chuva com volume mais alto, a chance é maior. E segunda indicação, peço patrulhamento. Passei lá na estrada da comunidade do Américo e a situação lá, achei a estrada lá terrível para o pessoal que transita por lá. Muita costela, poeira está em todo lugar, poderia jogar uma água sim, mas passar uma máquina, muita pedra, muita costela, o pessoal que faz uso daquele lugar deve estar passando um aperto enorme. Sábado eu estive passando lá, então já reforço, já está feita a indicação também, e se possível levar até na divisa do município com Ressaquinha, sentido a comunidade do Peixoto. Com relação à Prave, eu soube que a documentação já está em mãos da Secretaria da Câmara. Já está em mãos do doutor Aguinel. Sim, já tem uns dias já uns 15 dias, e eu queria saber se já tem um posicionamento, se já tem alguma ideia a respeito. O senhor fala no microfone, por favor, doutor Aguinel?
noite a todos. De fato, chegou nas minhas mãos a documentação da Trave, o estatuto social, a ata da direção, certidões de negativas com os entes estadual, municipal, federal, a habilitação completa para que seja eventualmente feito um convênio. Só que analisando a lei do marco regulatório, né, eu já havia até adiantado isso para o presidente, ainda não terminei o parecer escrito. Porque com o advento dessa lei, tem que ser feito um procedimento prévio e tudo parte especificamente do Poder Executivo. Tem que haver o chamamento público, e a partir desse chamamento público, previamente, aliás, a esse chamamento público, tem que vir um projeto de lei, tem que haver dotação orçamentária, disponibilidade financeira. Então, qualquer convênio que venha a ser celebrado com a Prave, quem deflagra o procedimento é o Poder Executivo. Nós, aqui na Câmara, não tem como viabilizar, surgir, partir daqui, qualquer tipo de projeto de lei para fazer esse acordo. Pode haver, talvez, um requerimento, né, ou uma indicação nesse sentido, mas a documentação que me foi passado cópia, né, habilita, sim, a participar de um chamamento público. E isso eu vou colocar num parecer escrito para apresentar, para o presidente responder à associação. Porque a questão na época, todo mundo que sabe, a gente vai começar a levantar questões que já passaram, mas acho que necessária, colocaram vários empecilhos que teria que transformar a associação, transformar o SC em OCIP, que teria que formar uma comissão dentro da prefeitura com 3 funcionários para prestação de contas e ninguém queria, e se não transformasse, uma série de objeções com relação à não renovação do contrato, do convênio com a associação. Por quê que eu estou falando isso? Porque em conversa com o pessoal da APRAVE, eu tive notícia e conhecimento, a não ser que eles mudaram de ideia ou possam mudar daqui para frente, que sem o convênio, Zé Marques, eles não vão pegar o trator, porque não vão correr o risco. Segunda-feira, o senhor presidente falou que o presidente estava me procurando aqui. Aí eu procurei ele, conversei com ele, aí ele me disse que é melhor fazer legalmente do que dar problema para os dois lados. Pois é, então ele quer resguardar tanto isso, ele como presidente representante legal da entidade, quanto o município de possíveis penalidades. Eu procurei ele semana que ele estava me procurando, ele me disse que era por causa disso. E eles também já mandou os documentos para a prefeitura. Então, porque eu concordei com ele nesse ponto, porque ele falou, Maurinho, sou pai de família, cara. Tem mais de 20 anos que eu mexo que eu estou à frente aí participando da associação, já fui presidente outras vezes e não vou correr esse risco de agora, nessa altura do campeonato, correr esse risco. Então, quer dizer, ela está apta, né? Ela tem aptidão. O que acontece é o seguinte, existem na lei, que o senhor mencionou aí nas reuniões anteriores, se observar aí, eu não estou guardando o artigo de cabeça, não sei se é 34 ou 35, enfim. Tem lá quais que são os documentos que habilitam a entidade a participar do chamamento público. Agora é importante ressaltar também que essa questão de prestação de contas, ela é inerente em qualquer circunstância, e o plano de trabalho é, sobretudo, fundamental. Você não pode liberar verba se não houver um plano de trabalho que vai constar no que o dinheiro vai ser aplicado, para que posteriormente haja prestação de contas para comprovar se aquele dinheiro foi aplicado ou não. Exatamente. É o procedimento. Que a lei do marco regulatório, de certa forma, para essa questão específica de municípios do porte de Alfredo Vasconcelos modificou substancialmente, foi a questão do chamamento público, que é uma espécie de um processo licitatório. Sim. Como acontece em qualquer licitação, tem uma comissão que analisa o documento, passa para o jurídico dá o aval ou não, e a partir daí
né, havendo disponibilidade financeira e autorização legislativa, é feito o convênio. Então, para ficar muito bem claro, né, do ponto de vista da APRAVE, tem os requisitos para se habilitar no chamamento público. Agora, tudo tem que partir, de fato, lá do Executivo. Tanto a questão de efetuar o chamamento público, quanto, sobretudo, de encaminhar para a Câmara o projeto de lei autorizativo e também de demonstrar a viabilidade orçamentária e financeira desse recurso. Até o artigo, o senhor citou aí, o artigo 34, que fala da documentação, que é a certidão de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições de dívida ativa, certidão ou cópia do estatuto de entidade, ata de eleição do quadro dirigente, comprovante de endereço da OSC e relação de dirigentes contendo nome, endereço, RG e CPF. E tem uma parte aqui que eu estava tentando achar que não consegui, que ela pode ser, o próprio município pode ser provocado pela OSC. Ou seja, mas isso não dará a ela no sentido de preferência, não é essa palavra? Ela pode provocar o poder público, mas isso não dá para provocar o poder público a fazer o chamamento público e participar de forma igualitária com as demais existentes no município, com a mesma finalidade. Na verdade, eu pelo que, né, não sou do município, enfim, mas parece que é uma entidade exclusiva, né, do objeto social dela, né, que é a Associação de Produtores. Então, o chamamento público, de certa forma, dependendo das condições, ele pode ser até mitigado ou abrir mão do chamamento público da forma, né, usual. Mas isso, até para você declarar que ela que não precisa do chamamento público na forma que está na lei, sim, você precisa de abrir um procedimento. Sim. É como você faz, por exemplo, um processo licitatório. Exemplificando aqui na casa, você vai fazer um processo licitatório para contratar a internet. Como o valor já é pequeno, a própria lei de licitação diz que é dispensa de licitação. Aí você tem que fazer um procedimento de dispensa para que isso seja declarado formalmente. Então, é uma situação semelhante também, mas é igual eu estou colocando para o senhor. Tudo depende do Poder Executivo, né? É discricionário do Executivo. Ele quando eu digo, não acaba sendo o prefeito que é o chefe, mas está no âmbito da competência dele se vai entender por bem ou não celebrar o convênio e deflagrar o procedimento. O papel da Câmara nesse contexto é, no primeiro momento, aprovar ou não a autorização, fazer autorização legislativa ou não para firmar o convênio, e, posteriormente, eventualmente, uma fiscalização da execução do convênio. Sim. No caso aí que o senhor falou aí, na verdade, a inexigibilidade, né? Que no caso, um dos objetos pode ser a parceria singular. No caso, como a APRAVE pode ter... Na verdade, só existe ela com essa mesma finalidade. Temos a do Pouso Alegre, a do Açude, mas são de finalidades diferentes, que pode ser trabalhado também, o Marcos, o Antônio aí, de forma paralela e cada um na sua, né, no seu ramo de atividade. Então, quer dizer, o que a gente... Aí eu coloco o seguinte, o que nós vamos fazer? Ofício, pedir requerimento, porque agora a gente viu, então, que basta que o Executivo tenha boa vontade de fazer o convênio. Porque a associação, ela tem 24 anos, 23 anos, me parece. Não, menos. 16, né? 17 anos. 17 anos, e ela, a forma de atuação dela, ela até tira um peso, vamos dizer assim, das costas do município, dos cofres públicos. É repassado um dinheiro, mas se fosse para fazer por conta do município, seria um valor, até uma economia você ter associação fazendo esse tipo de serviço. Então eu queria ver aí o que a mesa, a maioria dos vereadores aí vão deliberar a respeito. E sobre o projeto 7 de 2019, eu vou fazer o comentário dentro da comissão. Muito obrigado.
vereador Edson não está presente. A respeito da prática, também sou solidário em cima. Se precisar, pode contar comigo. Hoje eu não faz a leitura. Os pareceres das comissões Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor. Presidente, senhor Antônio Valentino. Relator, Maico Marcos Ribeiro. Secretário, Mauro César de Oliveira. Quanto à constitucionalidade e legalidade, tudo ok. Agora, no plenário, a gente... Esse é meu parecer. Senhor Antônio Valentino. Eu acompanho o relator. Senhor Mauro, secretário. Olha, senhor presidente, eu tenho algumas questões, alguns questionamentos a ser feitos a respeito desse projeto. Inclusive, gira em torno do mérito constitucional. O que é? No final de cada ano, todos os servidores municipais, todos os servidores da Câmara são exonerados e recontratados todo início do ano subsequente. Mudou o presidente, faz a recontratação de todos de acordo com a vontade do presidente, correto? Então tá. Esse contrato tem duração até 31 de dezembro do ano vigente. Se é um contrato já com valor prefixado da remuneração a ser paga ao servidor, por que no meio do caminho a gente vai dar o aumento, sendo que a gente não poderia dar o aumento lá no final do exercício para a nova legislatura, para o novo presidente, no caso? Por que tem que ser no meio do caminho? Isso não é inconstitucional? Já foi firmado o contrato antes? Eu faço um contrato com uma pessoa no valor de R$100 e no meio por 12 meses e no meio do caminho ele quer aumento. E aí? Doutora Agnello, você poderia explanar, por favor? Porque o que eu acho que é combinado não sai caro. A questão é o seguinte, na verdade não existe contrato, né? A Constituição Federal estabelece 2 tipos de provimento em cargo público, em regra. O cargo de provimento efetivo, que é provido através de concurso público, de provas ou provas de títulos, e o cargo de provimento em comissão, Sim. de direção, chefia ou assessoramento, que é de livre nomeação e exoneração, no caso da Câmara, do chefe do Poder Legislativo, que é a presidente da Câmara. Então não há um contrato. Quando há esse reajuste que acompanha, na verdade, ele tem até no texto, né, ele na verdade está recompondo a questão inflacionária dos últimos 2 anos, parece que não houve a recomposição. Ele está aumentando, não é aumentando, ele está recompondo o valor inflacionário do vencimento do cargo em comissão. Se existe essa prática de fazer a exoneração, aí não é rescisão contratual, a exoneração a cada fim de ano, nada impede, por exemplo, que não seja feita essa rescisão. Se o próximo presidente ou se a presidente for reeleita mantiver no quadro os servidores, ou se quiser manter, não necessariamente tem que fazer essa rescisão. Pode continuar, só que essa rescisão, amanhã ou depois, ela vai ter que ser feita, seja no momento atual, em dezembro, seja posteriormente. O que compõe essa rescisão? Compõe o 13º, compõe férias, indenização de férias. As férias, de uma maneira ou de outra, a Câmara vai ter que ressarcir. Ou com o servidor gozando das férias e recebendo por elas, ou com o servidor sendo indenizado. Então, com o perdão da sua avaliação, esse motivo, né, não gera inconstitucionalidade, não. Não é o termo correto. O inconstitucional é algo que é contrário à Constituição. Sim. Seria contrário à Constituição
se tivesse contratação, fizesse um contrato público temporário e, na verdade, ele não é temporário e ele é sequencial. Né? Então, essa é a dinâmica. Né? Então, não é esse o fato que possa vir gerar inconstitucionalidade. Né? Agora, com relação ao mérito, se é justo, se não é, se é válido, se não é válido, né? Se o servidor é merecedor ou não, né? Na verdade, essa avaliação é aí que justamente entra no mérito de cada um dos vereadores. Agora, no aspecto formal, no aspecto constitucional, né? Fazendo esse comentário no âmbito da Comissão de Constituição, me parece a Comissão de Constituição, né? Como o próprio vereador Maico colocou, inconstitucional é aquilo que é incompatível com a Constituição. Então, esse texto, esse projeto, ele é compatível com a Constituição. Ele pode não ser compatível com o interesse público e não ser aprovado nesse aspecto. Mas no aspecto da constitucionalidade não tem restrição. O que eu questionei não é a questão do merecimento, se o funcionário merece ou não. Isso aí nem entrou no mérito. Merecimento, todos merecem com toda certeza. O que eu questiono o contrato possivelmente, provavelmente, pode acontecer sim ou ele não. Agora mudou a lei, na próxima legislatura é o cargo do presidente, o presidente ocupa a cadeira por 2 anos. Então, a minha dúvida, o meu questionamento por isso que eu acho que às vezes o debate tem que ser mais amplo, o debate tem que ser mais aberto. E não necessariamente vamos aprovar e pronto. Por quê? Esse é o nosso trabalho, é o nosso serviço. Por mais que pode me achar chato, inconveniente e tudo, mas eu fui eleito para isso. A questão lá no início, em janeiro, quando a presidente chamou o senhor, tanto a Selma, mais a Vanessa, para a Selma, no caso a Vanessa, continuar no cargo, e o senhor para ocupar o cargo, o senhor chegou aqui em janeiro, foi mostrado o salário. Olha, o salário é X, então eu aceito. Então, ali foi celebrado um contrato como se fosse um contrato de parceria. Como se fosse, não estou falando que é. O que eu quero entender, por que no meio do caminho a gente faz essa alteração? Por que não vamos fazer a alteração lá em dezembro para o ano subsequente de 2020? Isso. Isso é uma questão, inclusive, até da mesa. A gente não pode ficar, quando a gente abre o debate, a gente ficar recorrendo. Fala aí, doutora Guinello, o que o senhor acha? Qual que é a sua opinião? Fala aí, fulano. Eu acho que está na hora da gente mesmo debater os assuntos pertinentes. Eu estou levantando uma questão que eu julgo dúvida. Porque o prefeito, Maico, no caso, ele entra num ano, ele tem 4 anos para frente. Então, no meio do caminho, há uma desvalorização e ele fazer a recomposição salarial, eu concordo. Agora, num período de 1 ano, dá para a gente segurar até dezembro e fazer para o ano de 2020. Vereador Mauro, aí eu já dei o meu voto na parte constitucional. Não tem inconstitucionalidade. O projeto é totalmente constitucional e legal. No mérito, isso que o senhor está levantando aí, na verdade, é o mérito. Se é merecido, se nem é ser merecido, pode ser essa palavra. Se a Câmara deve dar esse aumento agora, ou esperar para dar um aumento posterior, ou não dar um aumento. Só que isso, eu já acho que não é discussão da Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser discussão na hora da plenária, na hora do voto. Na hora do voto, a gente pode levantar isso e se posicionar contra. Mas legalidade, ele está legal, não tem constitucionalidade. Só que assim, eu compartilho com você desse mérito, desse raciocínio aí, que eu acho que cabe questionar. Cabe dar um aumento para os funcionários agora, espero 1 ano, mas isso eu entendo que a discussão seria na hora do voto da plenária. Aí é questão de entendimento, cada um vota de entendimento, não na Constituição de Comissão de Justiça, só para justificar o meu voto. Então, o meu questionamento inicial foi essa questão. É constitucional ou não? Isso. Aí até então é constitucional. Porque dentro. Então, aí tem um outro questionamento então na hora do plenário. Porque na declaração, na justificativa, foi colocado, na mensagem, inclusive, foi colocado que
Boa noite. Foi colocado que o aumento acompanha o executivo por questão isonômica. Órgãos independentes. Então, cada um vai definir aquilo que é pertinente. Até, inclusive, Marco, não é da nossa comissão também, mas eu atentei para uma coisa semana passada, que foi o seguinte: é claro que a tentativa ela é clara, ela é explícita, e eu até comentei com a Marília o seguinte: gente, vai dar 5% para todos os servidores municipais, mas qual o impacto? Perguntei nos bastidores. Eu até entendo dessa forma. Como que nós vamos pedir impacto? Que se pedir impacto, sai lá fora falando: tá vendo, o vereador não quer dar um aumento. Mas é uma coisa que a gente fica... Você concorda comigo que nós ficamos sem saber? Que não é da nossa alçada, da nossa comissão, mas a outra comissão deixou a gente à mercê sem saber qual o impacto dos 5% causou? No projeto anterior, o 6, eu concordo, mas aí a prefeitura já passa isso. Ela vai, para ela dar esse aumento, até um aumento que a gente não é normal, é uma reposição fora de época que até o prefeito prometeu que ia dar, e o que vai causar esse impacto. Mas se quiser pedir, pode pedir. E se ela está dando esse aumento, ela falou da onde ia tirar, não é parte da nossa comissão, sim, mas estava lá explicado. Mas se qualquer um quiser questionar da gente, do povo, pode dar. E ela vai ser obrigada a informar. E assim, no meu entendimento, se ela vai conceder 5% para todos os servidores, ela tem de onde tirar. Senão ela não ia fazer uma loucura dessa. Então, a questão é a seguinte, para não haver mal entendido lá fora. O que eu estou questionando é o seguinte: nós estamos deixando de fazer aquilo que é a nossa obrigação. Porque eu não solicitei, porque não é da minha alçada. Mas é bom que, é claro que se está dando os 5% de aumento, é porque há condições de dar os 5% de aumento. Isso não é minha dúvida. A questão, porque a gente, por questões de acompanhamento, porque se eu lembro, lá em 2017, uma hora veio um percentual que era favorável, outra hora, para não poder, veio um percentual de 48, hora 42, hora 45, e nós ficamos mais perdidos que segue em tiroteio, e não chegamos numa conclusão do que de fato era o impacto na folha salarial. Já passou, o projeto foi aprovado, 5% inclusive foi o que conseguiram dar. Eu acho até que poderia ser maior, muito maior, sem dúvida. Eu só estou questionando o trâmite, a nossa função, que a gente às vezes deixa a desejar. Por quê? Por questões de... O senhor sabe do que eu estou falando. Vai virar lá fora né? A interpretação lá fora pode ser diferente do que a gente fala aqui. Não necessariamente a interpretação, o que leva daqui para lá. Mas eu sou muito tranquilo no que eu falo aqui, porque eu sei que vão ter interpretações diferentes, alguns vão gostar, outros não. Mas então, voltando nos dois projetos, nesse aqui que a gente está discutindo, é legal. Agora, na hora que a gente for votar aqui na plenária, se a gente entender que não é devido, que poderia deixar para depois, eu acho que é hora de debater. Na hora do voto da plenária, a gente pode debater. Porque são questões diferentes de votar na Constituição e Justiça e o voto da plenária. Sim. É por isso que nessa parte aí até é bom pedir esclarecimento. O doutor Aguinaldo até fala da constitucionalidade, mas eu dei uma estudada, não vi inconstitucionalidade nenhuma. Por isso que simplesmente eu votei. Entendeu? E na plenária eu também acho que se deve debater. Uma questão que você colocou aí, eu acho interessante. Eu acho que tem que questionar, debater, votar diferente. É hora do debate. No voto a gente precisa só concordar ou não. A gente pode explicitar o voto sim ou não e por quê. É só para a gente estar debatendo um argumento, que eu acho que tem que debater, sim, todas as coisas, sim, tem que ser discutido, não sou contra isso. O projeto já foi aprovado, ainda bem, igual eu falei, tinha vontade que fosse até maior, né, no caso. E, inclusive, analisado de forma setorizada por outras questões. Aquele foi aprovado. O que está em jogo aqui agora, porque senão pode haver distorção, o que está em jogo agora são os servidores da Câmara, não da Prefeitura. Quanto ao mérito constitucional, o senhor falou, né, falou, nós chegamos no consenso que pela parte constitucional eu acompanho o voto do relator.
Agora a Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas. Presidente, senhor Amarílio Antônio Ferreira. Relator, Evaristo Carvalho Araújo de Paula. Secretário, Edson Pereira Heleno. Quanto à fala do vereador Mauro, queria tirar uma dúvida aqui com o doutor Aguinello, certo? Porque eu, sendo um relator, certo? Como ele disse, poderia ter manifestado impedir, mas só queria que o senhor me esclarecesse se essa declaração anexa aqui é um impacto. Porque, no meu entender, seria o impacto do projeto. Não, na verdade, ela substitui porque ela declara a compatibilidade do aumento da despesa com a lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. O que a lei proíbe? Ela proíbe o aumento de despesa quando não tem, quando não há essa compatibilidade, diante das contas do legislativo. Como o gasto pessoal nosso aqui, ele está bem aquém do limite prudencial, com essa declaração ela supre o estudo técnico de impacto. Nada também que não possa ser consolidado pela contadora no momento posterior. Mas ela tem o mesmo efeito, tem a mesma validade, porque se esse aumento de despesa depois for verificado pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas, por exemplo, e for verificado que não estava dentro dos padrões legais, a presidente da Câmara vai responder por essa situação. Então, essa responsabilidade é da seara da presidência da Câmara, e a partir do momento que ela assina essa declaração, substitui o estudo de impacto. Só pegando aí um adendo, no projeto de lei do Executivo veio o estudo de impacto. É isso que eu estou me referindo, porque o daqui também eu já... Quando eu fiz a análise técnica, o estudo de impacto veio. Foi sim, o 06, né? Eu já vi aqui por isso, porque o foliar o campo, a primeira coisa que eu procurei olhar se tinha, certo? Porque foi até um aprendizado nosso aqui com a ex-vereadora Beatriz, certo? Que um dos primeiros projetos no mandato dela, a primeira coisa que ela cobrou foi o impacto que na época não tinha vindo, certo? Mas aí a gente fica atento a todos que vêm do Executivo. E também aqui do Legislativo agora, também já constatei, certo? E logo que tem o orçamento, e também tem a questão da defasagem de 2 anos, certo? O meu parecer é favorável. Vereadora Amarílio, presidente. Senhora presidente, na minha comissão, no projeto passado, eu não pedi o impacto. Na comissão de finanças, como presidente, até respondendo o vereador Mauro, o impacto, o Mauro, ele vem como convém. Eu não pedi por isso. Também, a porcentagem varia muito. Quando quer que beneficia, vem de 46, 48. Quando não pode, justificativo de 50, 52, até o limite está extrapolando. Mas nesse caso não era isso. Porque depois daquela aprovação, daquele pedido, daquele projeto número 5, eu vi que não precisava de pedir impacto. Porque depois de um projeto daquele, fundos para isso ia ter. Recurso tem. Recurso. Senão não estava concedendo esse reajuste. Dinheiro que não está faltando. Agora, o projeto 7 dos servidores, eu sou contra qualquer reajuste nessa casa dos vereadores. Não estamos atuando conforme os reajustes que estão aqui de 3. Aliás, reajuste nenhum. Essa casa não está merecendo esse reajuste. Os vereadores. Os outros servidores não tenho nada contra. Já me manifestei em outras gestões, sou contra
a esse reajuste. Agora, dos outros servidores, não tenho nada contra. Essa Câmara não está merecendo, não está fazendo por onde merecer esse reajuste. E não está na hora desse reajuste. Se a gente estivesse cumprindo com nossos deveres, tudo bem, mas não está. E eu sou contra, já desde já. Um voto favorável. Porque o Edson não está. Secretário. Só para os servidores. Não incorpora, Alexandre? Não. Você segura, deixa eles reunirem e depois... Então me desculpa, fazer uma correção aqui. Eu achei que estava incluindo todos os servidores. Não, é só servidores. Então me desculpa. Estou voltando atrás. Me desculpa então, porque eu entendi os servidores como os vereadores estavam incluindo no reajuste. Mas de qualquer jeito também você pode deixar para votar depois, discutir com a comissão, entendeu? Mas é só servidor. Então, se estiver valendo só para os servidores, eu sou a favor. É só servidor. Voto favorável. Foi uma equipe de interpretação. Me desculpa esse... Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor. Parecer, projeto de lei 7 de 2019. Autoria, Legislativo Municipal. Assunto, concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal. Data de entrada, 16/9 de 2019. Data de saída, 23/9 de 2019. Voto do relator. Vesta a comissão para conhecimento e parecer, projeto de lei 7 de 2019, de autoria do Legislativo Municipal, que concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal. Acolho o presente projeto em razão do mesmo estar adequado aos ditames da Resolução 61 de 2010, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, da constitucionalidade, legalidade e mérito. Compulsando o projeto em tela, verifico que o mesmo não ofende ou contraria a Constituição da República de 1988. Constato ainda que seu teor não encontra vício de ilegalidade, estando o mesmo de acordo com todo o ordenamento jurídico vigente nesta data. Voto favorável, Michael Marcos Ribeiro, relator. A comissão aprova e acompanha o voto súper do relator. Antônio Valentino Ferreira, presidente, e Mauro César de Oliveira, secretário. Alfredo Vasconcelos, 23 de setembro de 2019. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas. Parecer, projeto de lei 7 de 2019. Autoria, Legislativo Municipal. Assunto, concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal.
Data de entrada, 16/9/2019. Data de saída, 23/9/2019. Voto do relator. Nesta comissão, para conhecimento e parecer, o projeto de lei 7/2019, de autoria do Legislativo Municipal, que concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal. Acolho o presente projeto em razão do mesmo estar adequado aos ditames da Resolução 61 de 2010, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, da adequação e do mérito. Compunção do projeto em tela, verifico que o mesmo tem matéria afeta a esta comissão. Observando o conteúdo do projeto em exame, verifico que no tangente à competência desta comissão, nada obsta à aprovação do mesmo. Quanto ao mérito, não versa ou paira dúvida acerca do valor do projeto, bem como interesse público que sobre ele recai. Por essas razões, manifesto favoravelmente ao presente projeto. Voto favorável, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, relator. A comissão aprova e acompanha o voto súpra do relator. Amarília Antônio Ferreira, presidente, e Edson Pereira Heleno, secretário. Alfredo Vasconcelos, 23 de setembro de 2019. Projeto de Lei 07/2019 concede reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal, entre primeira e segunda votação. Aprovado por unanimidade. Hoje, como nós não temos requerimento, a secretária irá fazer a leitura das indicações. Eu voto de pesar. Indicação de número 118 de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencia pavimentação asfáltica na Vila dos Morenos, mais conhecida como Vila do José Moreno. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada, Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, vereador. Indicação de número 119 de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o que essa subscreve na forma regimental, vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencie o asfaltamento da rua Galdino Carneiro, localizada no bairro Araújo, sentido Igreja de Santo Expedito. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada, Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, vereador. Indicação de número 120 de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencie o prolongamento do asfalto da rua José Aristeu Risse, localizado no bairro Araújo, sentido Igreja de Santo Expedito. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, vereador. Indicação de número 121 de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencie o prolongamento do asfalto e instalação de luminárias na rua Assumpta Braz Ribeiro Mendes, localizado no bairro Botafogo. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, vereador. Indicação de número 122 de 2019.
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencie desentupimento de bueiro na rua Leodário Vicente, próxima à residência de número 15. Tal solicitação se faz necessária devido ao risco de inundação da referida residência, pois a mesma foi construída antes do aterro feito para o asfaltamento. Fica abaixo do nível da rua. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada, Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Mauro César de Oliveira, vereador. Indicação de número 123 de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo seu prefeito que providencie patrulhamento da estrada que se inicia na comunidade do Américo até a comunidade do Peixoto, onde a mesma faz limite com o município de Ressaquinha. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada, Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Mauro César de Oliveira, vereador. Voto de pesar. A Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, em atendimento ao requerimento do vereador Evaristo Carvalho Araújo de Paula, expede o presente voto de pesar pelo falecimento da senhora Heloísa Condé da Silva, manifestando à família enlutada sincera consternação. Alfredo Vasconcelos, 23 de setembro de 2019, assinado por todos os vereadores presentes. Sem mais para hoje, a nossa próxima reunião, dia 30/9/2019, às 19 horas. Convidar todos para fazer parte das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do povo de Alfredo Vasconcelos e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.